No palco da existência, o sábio opta muitas vezes por ser um espectador silencioso, reconhecendo que as palavras atuam como chaves mágicas. Empregadas com sabedoria, elas abrem portas para o inimaginável. Mas, quando utilizadas sem cautela, selam destinos e sufocam oportunidades. Este sábio persegue a maestria do estoicismo, falando não ao sabor do impulso, mas sob a luz da verdade, demonstrando-nos que os ensinamentos mais impactantes muitas vezes residem na quietude. O silêncio de um homem prudente ressoa como uma lição poderosa. Ele fala somente quando suas palavras são capazes de transcender o vazio, pois, conforme preceituam os mestres estoicos, deve-se falar não por mera obrigação, mas quando o que se tem a dizer pode tecer melodias de significado no tecido do cosmos. Um sábio murmura em um universo de clamores, consciente de que a verdadeira sabedoria, assim como o sol, não necessita bradar para fazer-se perceber. Na serenidade de sua reflexão, ele ecoa o princípio estoico de que não é a quantidade, mas a substância do silêncio que realmente comunica. Estamos todos cientes daqueles que discursam unicamente para capturar olhares, enchendo o espaço com palavras vazias que visam ocultar a ausência de essência. Porém, os estoicos da antiguidade compreendiam algo mais profundo. Eles percebiam as palavras como armamentos estratégicos, eficazes apenas quando manejados com precisão e propósito definido. No silêncio reside a oportunidade de observar, assimilar e compreender. Portanto, ao falar menos e ouvir mais, suas palavras se densificam, adquirindo peso e substância, persuadindo os ouvidos alheios a realmente escutar. Em uma era em que o ato de falar parece predominar, mas a verdadeira escuta tornou-se rara, os antigos estoicos nos ofereceram uma alternativa robusta. Eles nos legaram o entendimento de que as palavras não são meras vibrações sonoras, mas sim instrumentos que devem ser manejados com economia e precisão. Em nossa contemporaneidade, somos bombardeados por um mar de ruídos, diálogos e distrações incessantes. É tentador ceder à armadilha de discursar sem reflexão, de preencher o silêncio sem propósito. Contudo, o estoicismo nos desafia a romper com esse ciclo, a abraçar o silêncio não como um vazio, mas como um espaço fértil para aprofundamento da compreensão e cultivo de laços significativos. Ademais, pesquisas modernas em psicologia reforçam a visão estoica sobre a comunicação, destacando a importância da escuta ativa e da empatia na construção de relações interpessoais saudáveis e produtivas. Profissionais de comunicação e terapeutas enfatizam que, em um mundo saturado de informações e estímulos constantes, a capacidade de comunicar-se com clareza, propósito e empatia é mais valiosa do que nunca. As habilidades de escutar genuinamente, de falar com intenção e de entender o contexto emocional das interações são cruciais para a resolução de conflitos, a liderança eficaz e o bem-estar pessoal e coletivo. Portanto, à medida que tecemos nossa narrativa individual na vasta tapeçaria das interações humanas, que possamos nos inspirar na sabedoria estoica, utilizando nossas palavras não apenas como expressão, mas como pontes para o entendimento, a colaboração e o crescimento mútuo. Lição 1. O maravilhoso poder do silêncio. Em uma realidade onde o ruído é constante, em um domínio onde há sons desagradáveis de discursos, redes sociais e opiniões incessantes, reverbera sem parar. Destaca-se a antiga sabedoria estoica que valoriza o silêncio em detrimento de conversações superficiais. Essa sabedoria resplandece como um farol de força e discernimento. Conta-se que um sábio, em sua prudência, escolheu o silêncio, pois os verdadeiros sábios compreendem que falar é um ato reservado para momentos onde há algo significativo a ser dito, enquanto os imprudentes falam simplesmente pelo impulso de se fazer ouvir. Este adágio, imbuído de profunda sabedoria estoica, destaca a virtude de refrear a fala impulsiva e valorizar uma comunicação pensada, a arte de uma expressão medida e consciente. Os estoicos, além de filósofos, eram observadores minuciosos da condição humana.
Eles notaram que a urgência de preencher o silêncio com palavras frequentemente origina-se de uma insegurança, um anseio por reconhecimento ou uma tentativa de marcar presença. Contudo, paradoxalmente, essa compulsão incessante por falar pode diluir a essência e o impacto do que se diz, tornando um diálogo potencialmente significativo em meras palavras ao vento. Para dominar a capacidade de ouvir e falar quando necessário, é essencial abraçar o poder da observação. O silêncio transcende a mera ausência de ruído. Ele representa um estado de escuta ativa, percepção e introspecção. Optar por falar somente quando necessário transforma alguém de um acumulador de pensamentos em um curador de ideias. Este processo seletivo e intencional de comunicação garante que as palavras, quando escolhidas, sejam carregadas de impacto, relevância e sabedoria. Vamos mergulhar na essência da sabedoria estoica e ressoa profundamente com a célebre citação de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esta máxima estoica destaca a importância da percepção interior e da resposta ponderada às circunstâncias externas, o que se alinha perfeitamente com o tema abordado no texto. A sabedoria estoica, que preconiza a importância da introspecção, da escuta ativa e do discernimento na comunicação, é exemplificada na prática do silêncio consciente e na fala intencional. Esta filosofia nos ensina que o verdadeiro poder não reside no volume ou na quantidade das palavras, mas na capacidade de comunicar com propósito, empatia e clareza. Podemos citar também sabedorias que ecoam os princípios de outras tradições filosóficas que valorizam a reflexão e a compreensão profunda. Por exemplo, na tradição budista, a prática da atenção plena ensina a estar plenamente presente e consciente, promovendo uma escuta e uma fala mais intencionais e compreensivas. Da mesma forma, a filosofia de Lao Tzu, um antigo sábio chinês, enfatiza a sabedoria do não agir, que não é sobre inação, mas sobre ação espontânea e natural, que flui em harmonia com o universo. Uma prática que pode ser aplicada na arte da comunicação consciente. A ideia de que o mesmo acontece com as pessoas sugere que, assim como o silêncio e a fala consciente são essenciais para uma comunicação eficaz, a reflexão e a compreensão são cruciais para o crescimento pessoal e a harmonia nas relações humanas. Esta abordagem não apenas enriquece a qualidade das interações, mas também contribui para um ambiente de compreensão, respeito e colaboração mútua. Além disso, podemos criar um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Um conceito que está em perfeita sintonia com a filosofia estoica de focar no que está dentro de nosso controle. Ao cultivarmos um ambiente interno de calma, reflexão e compreensão, estamos melhor equipados para enfrentar os desafios externos de forma mais eficaz e harmoniosa. Portanto, a sabedoria contida no hábito do silêncio é um lembrete poderoso de que a comunicação eficaz e o crescimento pessoal são interconectados e dependentes de nossa capacidade de escutar ativamente, falar com intenção e viver de acordo com nossos valores e princípios mais elevados. Ao incorporarmos essas práticas em nossa vida diária, podemos cultivar não apenas uma comunicação mais rica e significativa, mas também um caminho de vida mais consciente e gratificante. Lição 2. O hábito de comunicar com propósito. Numa era em que palavras são dispersadas, totalmente efêmeras e desprovidas de rumo, a filosofia estoica se sobressai como um marco de intenção e significância no hábito de comunicar. Ao penetrarmos nas profundezas da sabedoria estoica, fica evidente que a verdadeira marca da perspicácia não reside meramente nas palavras proferidas, mas na intenção que as impulsiona. Quem fala por vezes desconhece. Quem conhece por vezes opta pelo silêncio. Esse enigma superficialmente simples desenrola um véu sobre as complexidades da cognição e da expressão. Os estoicos, que são investigadores do comportamento humano, percebiam que o ímpeto de falar muitas vezes é um interceptador do propósito da mensagem veiculada.
Eles preconizavam uma transição do diálogo impulsivo para um intercâmbio intencional, onde cada palavra é cuidadosamente escolhida e destinada a cumprir um propósito definido. Essa abordagem não visa a imposição do silêncio, mas ao cultivo de conversas que tenham relevância e profundidade. Pense num debate ou numa discussão. Com frequência, o cenário é um turbilhão de vozes e opiniões em desordem. Agora imagine essa cena sob a ótica estoica. Cada pessoa se detém, reflete sobre a substância do que deseja expressar e então articula com clareza e precisão. O diálogo se transforma de um tumulto de palavras em uma orquestra de discursos significativos. Para integrar essa sabedoria no cotidiano, pode-se iniciar interrogando-se sobre a finalidade de suas palavras. Servem elas para informar, persuadir, consolar ou conectar? Tal autorreflexão filtra o impulso de falar indiscriminadamente, assegurando que quando falamos nossas palavras estejam harmonizadas com nossos propósitos e valores. No pensamento estoico, o ato de falar é visto como um reflexo do ser interior. Nossas palavras e a maneira como as proferimos espelham nossos pensamentos latentes, nossas crenças e nossa essência. Assim, comunicar com propósito transcende a mera troca de informações. É a manifestação do nosso estado íntimo. Quando nossas palavras são ponderadas e intencionais, elas revelam uma mente que é equânime e astuta. Além disso, falar com propósito demanda uma compreensão profunda de si próprio e do contexto, não se tratando apenas de proferir verdades ou de ostentar inteligência, mas de partilhar visões que agreguem valor genuíno e sejam construtivas para quem escuta. Tal faceta da comunicação estoica incentiva o aprendizado contínuo e o aprimoramento pessoal, pois não se pode comunicar com real intenção sem uma base sólida de conhecimento e compreensão. No turbilhão informativo dos dias atuais, onde somos bombardeados por informações, notícias e fofocas incessantes, a prática estoica de comunicar com intenção emerge como um guia de orientação. Recorda-nos do poder intrínseco às nossas palavras, o poder de iluminar, inspirar e unir. Selecionando nossas palavras com discernimento, não só otimizamos nossa comunicação, mas também enriquecemos o tecido social com reflexões e ponderações mais profundas, conforme avançamos em nossas interações diárias. Que possamos carregar conosco o ideal estoico de uma fala consciente, que possamos pausar e refletir antes de proferir, ponderando sobre o impacto e a intenção por trás de nossas palavras. Tal prática não apenas enriquece nossos diálogos, mas também intensifica nossa compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Na esfera da sabedoria estoica, as palavras não são meramente vibrações sonoras, são ressonâncias de nossos pensamentos, manifestações de nossas intenções e pontes que nos conectam com o outro. Lição 3. Eloquência do silêncio e palavras cautelosas. No percurso estoico rumo à iluminação, descobrimos que o domínio sobre a palavra transcende a simples eloquência. Abraça também a sabedoria de saber quando se expressar e quando se refugiar no silêncio. Esta lição desvenda a complexa coreografia entre verbalizar o essencial e preservar o desnecessário. A máxima estoica, fale somente se suas palavras forem mais valiosas que o silêncio, age como um guia, navegando pelas intricadas vias da comunicação. Para os estoicos, a habilidade de comunicar-se está no equilíbrio entre expressar-se e silenciar. Confiavam que a verdadeira sapiência está em discernir os momentos adequados para partilhar pensamentos e quando permitir que o silêncio fale. Este equilíbrio não é meramente uma contenção verbal, mas uma compreensão profunda do peso e impacto de nossas palavras. Na prática, isto significa estar vigilante aos impulsos de falar. Antes de mergulhar numa conversa ou oferecer uma resposta, é vital pausar e ponderar se nossa contribuição enriquece a discussão ou simplesmente amplifica o ruído. Esta pausa, este instante de introspecção, é o berço do discernimento. Aqui ponderamos se nossas palavras trarão luz, conforto ou inspiração.
ou se evaporarão esquecidas e sem consequência. No coração da abordagem estoica à fala está a arte da escuta. Escutar transcende a mera audição de palavras. É um engajamento ativo e consciente com o interlocutor. Trata-se de captar não só o significado explícito das palavras, mas também as emoções, intenções e significados subjacentes. Aperfeiçoando nossa capacidade de escuta, nos transformamos em comunicadores mais eficientes. Aprendemos a responder não com base em preconceitos ou respostas prontas, mas com autêntica compreensão e empatia. A escuta ativa enriquece a interação, tornando-a mais substancial e significativa. Facilita conexões mais profundas, edificando confiança e entendimento mútuo. No estoicismo, o silêncio não é um sinal de debilidade ou ignorância, mas um pilar de força. É o indicativo de uma mente em harmonia consigo mesma, confiante em sua sabedoria e confortável em sua introspecção. No silêncio, abrimos espaço para reflexão, para ponderar sobre vivências e para nos aprofundarmos em nosso próprio entendimento. O silêncio assume um papel especialmente poderoso em tempos de desentendimento ou tensão, quando as emoções estão à flor da pele e as palavras podem se tornar armas. Optar pelo silêncio pode ser uma tática poderosa, permitindo que nos afastemos e observemos a situação com lucidez, sem a neblina das reações instantâneas. Integrar o equilíbrio estoico entre expressão e silêncio em nosso cotidiano é um exercício de prática e consciência. Envolve a decisão consciente de falar com propósito e de ouvir com total atenção. Significa reconhecer que, em algumas circunstâncias, o mais impactante que podemos dizer é absolutamente nada. Optar por essa abordagem nas nossas interações diárias não apenas enriquece o tecido das nossas comunicações, mas também fortalece nosso autoconhecimento e aprofunda nossa compreensão dos outros. É uma celebração do poder das palavras quando usadas com sabedoria e do silêncio quando escolhido com discernimento. Lição 4. Comunicando-se com integridade. Na esfera estoica, a integridade na comunicação não é apenas uma virtude, mas o alicerce do caráter individual e da interação social. Esta nobre prática transcende a simples honestidade, abrangendo a autenticidade e a carga ética das palavras que escolhemos proferir. O filósofo estoico Epicteto nos aconselha com sabedoria. Compreenda plenamente o significado de suas palavras antes de permitir que elas rompam o silêncio. Este conselho sagaz reflete o compromisso estoico com a integridade, promovendo uma aliança inabalável entre nossas palavras e nossas convicções mais profundas. A busca estoica para alinhar a expressão verbal com as convicções pessoais é um exercício de genuinidade e transparência moral. Para os estoicos, não basta apenas esquivar-se da falsidade. É imperativo que as palavras sejam o espelho fiel de pensamentos e intenções autênticas. Este alinhamento é fundamental, pois estabelece um terreno fértil para confiança e respeito, tanto em esferas pessoais quanto profissionais. Uma comunicação imbuída de sinceridade é percebida como um reflexo de confiabilidade e integridade, virtudes prezadas em todas as facetas da vida. A prática deste princípio estoico implica uma introspecção contínua e vigilante de nossas motivações e intenções prévias à fala, assegurando que nossas palavras não sejam distorcidas pelo ego, falsidade ou trivialidade, mas sejam uma genuína extensão de nosso ser. Além da honestidade, falar com integridade, segundo a visão estoica, implica balancear a verdade com a delicadeza. Os estoicos não advogavam por uma franqueza cortante ou por verdades que ferem. Ao contrário, incentivavam a expressão da verdade de maneira cuidadosa e construtiva. Esta maneira de comunicar não visa apenas preservar a harmonia nos relacionamentos, mas também contribuir de forma positiva para o desenvolvimento e bem-estar do próximo. Em cada diálogo, seja uma conversa despretensiosa ou um debate acalorado, as palavras que escolhemos e o modo como as proferimos têm o poder de influenciar significativamente o interlocutor. Optando por uma comunicação gentil e ponderada,
abraçamos os valores estoicos de compreensão e respeito mútuo, incentivando assim uma comunidade mais empática e solidária. Incorporar o princípio estoico de integridade em nossa comunicação diária é um caminho de constante aprimoramento e consciência. Exige de nós uma vigilância perene sobre a discrepância entre nossos pensamentos e palavras e um esforço consciente para diminuir essa distância através da honestidade e autenticidade. Tal prática não somente catalisa nosso crescimento pessoal, mas também semeia as sementes de uma cultura de confiança e autenticidade em nosso entorno. Ao navegarmos em nosso mar de interações diárias, que possamos nos lembrar da máxima estoica, que nos ensina que, no vasto domínio da comunicação, não é o volume de palavras que prevalece, mas a profundidade de sua verdade e a sinceridade por trás delas. Lição 5. Dominando a habilidade de comunicação. O estoicismo é uma filosofia maravilhosa e enriquecedora pela simples questão de buscar a sabedoria sobre todas as questões humanas, valoriza imensamente a habilidade de comunicar-se de maneira concisa. Esta lição desdobra a virtude estoica de ser breve nas palavras, ecoando o provérbio "fale apenas o que for essencial". Aqueles que estão dominando o conhecimento estoico sustentam a convicção de que a força das palavras não está em sua quantidade, mas sim na precisão e pertinência. A filosofia estoica nos ensina que as palavras devem ser empregadas com moderação, tratadas como joias raras. Isso não equivale a optar pelo silêncio ou pela comunicação escassa, mas a escolher palavras que sejam portadoras de significado e direcionamento. O exercício da concisão não somente honra o tempo e o foco do interlocutor, mas igualmente aguça nossas ideias e propósitos. Tal disciplina, em selecionar nossos vocábulos, nos encoraja a mergulhar mais fundo em nossas intenções, refinando nossos pensamentos à sua forma mais pura. O poder de falar de forma sucinta é significativo tanto para quem fala quanto para quem ouve. Para quem fala, nutre o cultivo de um raciocínio limpo e objetivo, capacitando a transmissão de ideias com eficiência. Para quem escuta, assegura que a mensagem seja captada sem ruídos ou mal-entendidos, potencializando a compreensão e o armazenamento da informação. Num mundo assoberbado por um dilúvio de dados e diálogos inflados, a escolha estoica pela concisão emerge como um oásis de clareza e impacto. Além disso, pesquisas em comunicação e psicologia corroboram a abordagem estoica, destacando que mensagens concisas são mais propensas a serem lembradas e tidas como persuasivas. O cérebro humano tende a favorecer informações apresentadas de forma clara e direta, facilitando o processamento cognitivo e a retenção a longo prazo. Portanto, ao adotarmos a concisão estoica, não estamos apenas seguindo uma prática filosófica antiga, mas também alinhando nossa comunicação às preferências intrínsecas do nosso cérebro. Ao abraçarmos a concisão em nossas interações diárias, estamos não apenas honrando a tradição estoica, mas também aprimorando nossa habilidade de comunicar eficazmente, que possamos então esculpir nossas palavras com a precisão de um artesão, escolhendo cada termo com intenção e propósito, para que cada frase que pronunciarmos seja um reflexo da clareza de nossos pensamentos e da profundidade de nossas intenções. Em um mundo ruidoso e desordenado, que o poder da concisão seja a lâmina que corta a confusão, permitindo que a verdade e a sabedoria brilhem com força e precisão. Lição 6. Mantenha a comunicação reflexiva. No berço do estoicismo, encontra-se a valorização da comunicação reflexiva, um pilar fundamental que nos instiga a meditar profundamente sobre as palavras antes de deixá-las fluir. Esta lição desvenda o meticuloso processo estoico de expressão consciente, ancorado na máxima de ponderar diligentemente antes de falar, pois suas palavras e influência podem semear tanto a prosperidade quanto o declínio no pensamento alheio. A filosofia estoica promove um momento de introspecção antes de verbalizar, uma introspecção destinada a pesar o impacto e a pertinência das palavras que escolhemos proferir.
Este exercício não se trata de restringir a expressão, mas de nutrir uma responsabilidade pelo poder inerente à fala. Discursar sem a devida reflexão pode gerar desentendimentos, tensões e mágoas. Por outro lado, ao dedicarmos tempo para refletir sobre nossas palavras, podemos assegurar que elas reflitam nossas intenções autênticas e princípios. Essa abordagem meticulosa não apenas fomenta honestidade e empatia, mas também convida à consideração de como nossas palavras ressoarão no coração e na mente do interlocutor. A prática da comunicação reflexiva é repleta de vantagens. Ela engrandece a habilidade de comunicar de maneira eficaz, assegurando que nossas mensagens sejam transmitidas com clareza e intenção. Adicionalmente, fortalece os vínculos, cultivando relações pautadas no respeito e na compreensão mútua. À medida que os outros percebem e valorizam a atenção que dedicamos aos seus sentimentos e pontos de vista. Esta forma de comunicação ponderada está em perfeita sintonia com o objetivo estoico de autodesenvolvimento, impulsionando-nos a uma maior autoconsciência e deliberada intencionalidade em nossos diálogos. Num contexto social onde as reações são frequentemente impulsivas e superficiais, a prática estoica da comunicação reflexiva se destaca como uma via para interações mais profundas, significativas e pacíficas. Além disso, estudos contemporâneos em psicologia e comunicação reiteram a importância da reflexão antes de falar. Um grande problema no mundo atual é que as pessoas não pensam antes de falar. Portanto, uma pausa para ponderar não só melhora a qualidade da comunicação, mas também auxilia na gestão emocional, evitando confrontos desnecessários e promovendo um ambiente de diálogo mais construtivo e menos reativo. Assim, ao integrarmos a sabedoria estoica em nossas interações diárias, não apenas honramos uma tradição filosófica milenar, mas também nos alinhamos com princípios psicológicos que enriquecem nossa capacidade de conexão e entendimento. Que possamos, então, fazer de cada palavra uma escolha consciente e de cada conversa um caminho para compreensão e crescimento mútuos. Lição 7. Seja capaz de uma comunicação equilibrada e controlada. O estoicismo, em sua profunda compreensão das dinâmicas humanas, destaca a importância da comunicação equilibrada, uma competência extremamente pertinente no cenário de interações ágeis e emocionalmente intensas da contemporaneidade. Esta lição aborda o princípio estoico de manter a serenidade nas conversas, uma prática sintetizada na orientação: preserve a calma, comunique-se com serenidade e sem se deixar dominar pelas emoções. Os estoicos eram proponentes de um estilo comunicativo que transcende reações emocionais precipitadas. Essa abordagem não nega a importância das emoções ou da empatia. Pelo contrário, enfatiza a habilidade de controlar as próprias reações emocionais e responder com ponderação e finesse. Adotar a comunicação não reativa significa resistir à tentação de ser arrastado pelo fervor do momento, evitando assim expressões impensadas que podem gerar arrependimentos. Em vez disso, tal abordagem nos encoraja a compreender integralmente a situação, permitindo que elaboremos respostas que sejam construtivas e refletidas, alinhadas aos nossos valores essenciais. Este método de comunicação é inestimável, particularmente em contextos de desacordo ou diálogos carregados emocionalmente, onde a serenidade e a clareza podem pavimentar o caminho para soluções consensuais e compreensão mútua. A escolha por uma comunicação equilibrada, como sugerida pela filosofia estoica, é um caminho que conduz a interações mais sinérgicas e frutíferas. Ela incentiva uma escuta genuína e uma compreensão mais profunda, já que nos liberta da pressa de responder impulsivamente. Esta prática de autocontrole e contemplação não apenas eleva nossa inteligência emocional, mas também fortalece os vínculos de respeito e confiança, fundamentais tanto em relações pessoais quanto profissionais. Incorporar este princípio estoico em nosso dia a dia significa cultivar um terreno fértil para diálogos mais ponderados e empáticos,
Trata-se de uma contribuição significativa para um ambiente comunicativo mais equilibrado, onde a harmonia e a compreensão mútua prevalecem. Esta abordagem está profundamente alinhada com a máxima estoica de que não devemos nos perturbar por coisas que estão fora de nosso controle, lembrando-nos de focar na qualidade e na intenção de nossa comunicação, em vez de nos deixarmos levar por reações emocionais espontâneas. Optar por uma comunicação equilibrada é, portanto, uma decisão consciente de responder às situações com discernimento e consideração, honrando a nós mesmos e aos outros na troca de ideias e sentimentos. Ao praticar a comunicação equilibrada, abrimos espaço para uma maior conexão humana e para a resolução de conflitos de maneira construtiva. É um convite para refletir antes de falar, para escutar com o coração e para falar com a mente, criando assim um ciclo virtuoso de interação que promove crescimento, entendimento e colaboração mútua. Ao seguirmos este caminho, trilhamos uma jornada de desenvolvimento pessoal contínuo e contribuímos para a construção de uma sociedade mais consciente e conectada. Lição 8. A importância do diálogo construtivo. O estoicismo, com seu profundo entendimento da natureza humana, valoriza a comunicação não apenas como um meio de expressar individualidades, mas como uma via para contribuir de forma significativa para o bem coletivo. Esta lição mergulha no princípio estoico de transformar a fala em um instrumento de influência benéfica e de unidade comunitária, ressoando a ideia de que nossa voz deve transcender a expressão pessoal para fomentar a cura, a compreensão e a união. Os estoicos realçavam a relevância de ponderar sobre o impacto abrangente de nossas palavras em cada troca de ideias, seja em diálogos íntimos ou em debates públicos. Eram defensores da ideia de que nossa comunicação deveria visar não só a satisfação pessoal, mas também o benefício alheio. Esta perspectiva nos convida a ultrapassar nossas ambições e concepções imediatas, considerando os efeitos mais amplos de nossas palavras. Assim, nosso discurso evolui para um elo de conexão, um agente de cura e um vetor de união. Tal equilíbrio entre expressar nossa autenticidade e acolher as necessidades e pontos de vista alheios cultiva um terreno fértil para o respeito de forma recíproco e empático. A incorporação desse ideal estoico em nossa rotina comunicativa tem o potencial de enriquecer tremendamente a sensação de comunidade e a compreensão mútua. Ao usarmos nossas palavras com o propósito de contribuir de forma construtiva, temos a oportunidade de fortalecer laços, fomentar a empatia e estimular a colaboração. Essa abordagem assume um papel crucial em contextos adversos ou em divergências, onde o diálogo construtivo pode ser a chave para soluções conciliatórias e desenvolvimento mútuo. Além disso, ao adotarmos essa prática estoica, estamos alinhando nossa expressão verbal com princípios de generosidade e cuidado, reafirmando a crença de que cada pessoa tem a capacidade de contribuir de maneira valiosa para o bem coletivo. Em suma, ao integrarmos a filosofia estoica em nossa comunicação, não somente enobrecemos nossas interações pessoais, mas também nutrimos o tecido social com diálogos mais ricos, empáticos e coesivos. Que possamos, então, refletir conscientemente antes de falar, escolher nossas palavras com intenção e abrir nossos corações para as narrativas alheias, compreendendo que, em cada conversa, reside a oportunidade para fortalecer a compreensão, a colaboração e o crescimento coletivo. Lição 9. Um estoico sempre escuta. No estoicismo, a habilidade de escutar ativamente é tão valorizada quanto a capacidade de falar assertivamente. Esta lição se debruça sobre o ideal estoico de absorver plenamente as palavras do outro, uma prática que enriquece não apenas a comunicação, mas também a compreensão e a conexão humanas. Este princípio é encapsulado na orientação estoica. Ouça com a mesma intensidade com que deseja ser ouvido. Os estoicos compreendiam que a verdadeira comunicação é uma via de mão dupla.
Defender suas próprias ideias é vital, mas acolher as ideias alheias com uma mente aberta é igualmente crucial. A escuta ativa não é um mero silêncio enquanto o outro fala. É um envolvimento ativo e uma tentativa genuína de compreender a perspectiva do outro. Ao praticarmos a escuta ativa, demonstramos respeito e apreço pelos pensamentos e sentimentos alheios, o que pode fortalecer as relações e promover um ambiente de confiança e colaboração mútuas. A prática da escuta ativa traz inúmeros benefícios. Ela não apenas melhora nossa capacidade de comunicação, mas também aprofunda nossa compreensão interpessoal. Ao realmente ouvir, abrimos nossas mentes para novas ideias e perspectivas, o que pode ampliar nossa visão de mundo e enriquecer nossa sabedoria pessoal. Além disso, quando os outros sentem que suas vozes são ouvidas e valorizadas, é mais provável que respondam de forma aberta e honesta, criando um terreno fértil para o diálogo genuíno e a resolução eficaz de conflitos. A escuta ativa também é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Ao nos desafiarmos a entender realmente os pontos de vista dos outros, podemos superar preconceitos e expandir nossa empatia. Esta prática não apenas enriquece nossas relações interpessoais, mas também contribui para um maior entendimento e harmonia em nossas comunidades. À medida que avançamos em nosso caminho estoico, lembremos-nos de que a capacidade de falar com clareza e assertividade é complementada pela habilidade de ouvir com empatia e compreensão. Que possamos valorizar cada voz que encontramos em nossa jornada, reconhecendo que cada indivíduo tem algo único e valioso a oferecer. Que nossa escuta seja sempre atenta e nosso diálogo sempre enriquecedor. Ao nos dedicarmos à arte da escuta ativa, cultivamos não apenas a sabedoria estoica, mas também a essência do respeito e da compreensão mútuos, tecendo uma trama mais rica e harmoniosa no tecido das nossas interações humanas. Eu sou Hugo Rodrigo, e essa foi minha contribuição. Se deseja adquirir mais conhecimento, então pegue o e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. E se você gostou deste conteúdo, considere se inscrever para não perder as futuras publicações. E se achar que este vídeo pode inspirar ou ajudar alguém que você conhece, não hesite em compartilhar. E claro, se você preferir apenas marcar sua presença sem deixar um comentário específico, escreva "Eu estou aqui" nos comentários. Às vezes, simplesmente saber que você está aqui, participando e se conectando, já é incrivelmente significativo. Obrigado por estar conosco nesta jornada de exploração e descoberta. Sua presença, seu engajamento e sua perspectiva são o que tornam nossa comunidade tão especial. Até a próxima!